e um acordo societário bem feito? Um bom diálogo, né? Um bom diálogo e quem está envolvido na construção desse instrumento, que é tão importante para a gente trazer reflexão, trazer luz sobre alguns pontos desse instrumento que ajuda muito. Então, primeiro, eu queria agradecer também a todo o time do GT que está aqui. Eu queria oferecer esse bate-papo hoje para os meus pais, Brasil e Lucilena, mas para os meus pais franceses, para o Michel e para a Magui, que me acolheram lá em La Rochelle. E eu, hoje, infelizmente, não tenho mais contato. Agradecer o Carlos, que me ajudou a refletir também sobre alguns pontos para a gente trazer, e eu fiquei tentando pensar numa história engraçada sobre acordo societário que eu tenha vivenciado. E a única coisa que eu me lembrei são dos acordos que a gente faz com os filhos, sabe, os combinados? Olha, se você fizer isso, a gente vai fazer aquilo. Ou vamos ter o combinado que todo dia você vai dormir às 8 horas, porque você vai estar descansado, e aí você vai ter mais disposição, e aí você vai ter sua hora de jogar o videogame, ou você vai poder fazer um passeio que você quer. Então, os combinados, né? Mas eu lembrei de uma história que muito me marcou, que uma vez eu fui fazer um acordo societário com um escritório do Nordeste do Brasil, e eu não sei quem conhece as práticas de lá, existe uma coisa chamada veraneio. O veraneio é o seguinte, as famílias, isso de uns 20, 15 anos para trás, era assim, o veraneio, as famílias do Nordeste saem da cidade e vão para as casas de praia. E eles ficam lá do Natal até o Carnaval. Eram antigas férias escolares que a gente tinha, eles chamam isso de veraneio, e é um momento familiar. E, além disso, eles tinham o período de descanso, as famosas férias. E quando, há uns 10 anos atrás, até me falou que eu sou delicada, eu não sou muito, eu falo, olha, o mundo corporativo não exige, não permite mais isso que um advogado que está atendendo empresas, se você atende pessoa física, você consegue fazer um acordo, ok, mas no mundo corporativo você praticamente está disponível 24 horas, vocês sabem bem disso, que atuam em operações, que eu tenho cliente que está às 7 horas da manhã, acorda com uma ideia, quer fazer alguma coisa, a gente tem que estar disponível. E esse sócio chorou. Ele falou: se eu tiver que abrir mão do meu veraneio, eu saio do escritório. Então, para ele era uma premissa tão importante ter o veraneio quanto o período de férias dele, porque aquele momento da família era fundamental para que ele vivesse o resto do ano bem para os clientes e tudo mais. O que é importante a hora que a gente fala sobre o acordo societário? Quais são os combinados importantes para essa estrutura? E eu acho que o mediador, seja eu entre os advogados, sejam vocês entre os clientes, a gente tem que, talvez, exercitar mais o ouvir e entender o que o outro quer. Eu acho que hoje, no mundo de hoje, a gente tem feito isso com menos carinho do que isso se exige. Né? Então, eu trouxe alguns pontos, se a gente puder compartilhar. Eu não sei, as pessoas que estão aí estão ouvindo bem, estão vendo bem. Eu adoro sassaricar pela sala, não me deixaram falar para ficar quietinha, sentadinha como uma bela. Você pode passear. Deixa você passear nesse sentido. Eu estou brincando, eu estou bem aqui, tá, gente? Tem meu copinho d'água, eu também, foi só uma brincadeira. Não é esse, não é esse, é o Impactos. É o Impactos, é o último, é o último. Aí. Então, eu queria agradecer mesmo, para mim é bem importante. Pode pôr no slide 4 já, se você quiser, que eu queria começar. Acho que não foi. Eu com certeza vou me atrapalhar com isso aqui, gente, que segundo meu filho, eu trabalho na empresa de tecnologia, mas tenho zero habilidade, mas vamos tentar, vamos ter fé. Isso. Se puder passar para o 4, eu já agradeço.
E que eu acho que é um primeiro ponto importante quando a gente começa a falar de governança, dos resultados. Você está se sentindo menos sozinha com relação a se atrapalhar? Nós, advogados e demais seres humanos, nem sempre temos essa sensibilidade. Graças a Deus eu tenho o Carlos e o Arthur que vão, calma, calma, pode passar, que isso daí era só um pouco dessa fala que eu trouxe, né? Mas eu gosto de trazer essa reflexão. Eu acho que advogar no Brasil é muito solitário, porque é uma empresa geralmente familiar ou uma empresa que começa de amigos ou numa vontade de empreender, de entender que tem uma característica principal, e eu vou pegar aqui o exemplo do escritório da Tami, que eu acho ótimo, porque ele é muito nichado de uma maneira focada em atender um empreendedor francês. Então, ela tem que ser uma empreendedora até para estabelecer o diálogo com esse cliente, entre outros. Os escritórios que atendem massa, os escritórios familiares, os escritórios do interior que atendem tudo, da família, da batida do carro do filho do vizinho. Foram assim que eles nasceram e foram crescendo e foram se estruturando, ganhando corpo. Então, essa vontade de empreender. Então, a hora que você começa a construir um negócio, e ele começa a dar certo, porque tem essa pujança do empreendedor, ele começa a se preocupar com a gestão. Olha, eu preciso faturar, eu preciso emitir nota, eu preciso controlar, eu tenho que pagar conta, eu preciso ver o trabalho que está saindo, eu preciso atender o cliente, eu preciso apanhar do cliente, que faz parte do negócio, eu preciso saber o que o cliente está pedindo, eu preciso me preocupar com o talento que está lá, que vai me ajudar a desdobrar esse trabalho e entregar para o cliente. Então, a gente tem um primeiro olhar de gestão. A governança está muito nesse líder fundador, muitas vezes. É ele quem dá o sopro de como a gente vai atender o cliente, de como a gente vai entregar um trabalho. E a hora que isso vai ganhando corpo, a governança vai tomando mais força. Por quê? Eu preciso direcionar todo o meu time em como eu quero que aquilo funcione, em como eu entendo que eu estabeleço esse diálogo com o meu cliente, como eu estabeleço esse diálogo com o mercado, que é uma coisa muito importante também, a imagem que eu quero passar para o mercado, a imagem e como eu quero cuidar desse meu cliente. Além disso, o como eu preciso gerar resultado, mesmo querendo prestigiar o meu cliente, eu tenho meu negócio também e tenho que gerar o resultado, tenho que gerar melhoria, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar à frente, eu tenho que estar indo para a França para ver o que está acontecendo lá, tenho que trazer, eu tenho que estar conectado esse tempo inteiro. Então, eu gosto desse material porque ele faz uma separação. Eu não sei se o pessoal está dando para ver, eu vou dar uma andadinha aí, gente, só para quem estiver. Ó, o que está escrito aqui? Aqui ele coloca algumas práticas relacionadas ao que é o que a gente chama de governança. Esse material, gente, ele é todo tirado do IBGC, que é uma excelente fonte de conteúdo, seja para a empresa familiar, seja para a empresa que está se estruturando, que está querendo abrir capital, é muito legal o material que tem lá. E o que eles chamam de gestão. Então, o que ele está traçando aqui? Definir o direcionamento estratégico, que é um pouco disso que a gente falou, de como a gente vai lidar com o cliente, de qual é a minha estratégia, qual é o meu nicho de atuação, quem são os meus pares, supervisionar a gestão. Então, de acordo com o que eu fizer no meu direcionamento estratégico, eu tenho que liberar diretrizes para que a gestão possa executar. Eu preciso ter clareza de como eu quero dar o meu direcionamento para a gestão poder atuar. E aqui a gente tem um ponto muito crítico no Brasil, principalmente. Envolver as partes interessadas, eu comunicar. Às vezes eu participo de conselhos de governança para participar, e o que eu escuto do pessoal de gestão? Parece que eles acham que passam a informação para a gente por osmose. Porque é tanta coisa definida aqui que fica tão claro o que está definido, mas que não há clareza em comunicar as decisões ou como desdobrar as decisões. Então,
esse ponto aqui é muito importante. Vou ver as partes interessadas, gerenciar os riscos estratégicos das minhas tomadas de decisões. Quais riscos eu tomo? Risco a gente sempre vai correr. Eu só preciso mapear, parar e ter coragem de olhar esses riscos. Se eu for para cá, se eu for para lá, se eu contratar esse, se eu perder esse, se eu cobrar mais caro, se eu cobrar mais barato, se eu não cobrar, se eu investir ali, se eu ampliar, se eu abrir uma unidade. Quais são os riscos? Tudo bem, desde que a gente tenha ciência de riscos que são esses. Conflitos internos. Eu sei que ninguém aqui tem conflito interno, mas acontece em alguns lugares. Alguns lugares eles acontecem. Não tem problema, porque o importante é a gente saber que eles acontecem e não esconder ou fugir deles, e sim aceitar e resolver o que tem para ser resolvido. Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle e promover a contabilidade, prestação de contas, que é um outro ponto que não é só no Brasil, eu acho que é da América Latina, que quando a gente pede satisfação de alguma coisa, que a gente pede prestação de contas de alguma coisa, quando a gente pede para a pessoa o que você está fazendo no seu dia, é quase uma ofensa, né? E, na verdade, isso é uma prática de governança, seja para ajudar, seja para melhorar, seja para falar, meu, que legal que você está fazendo isso, vamos replicar, né? Então, isso é um ponto muito importante. E transparência. Então, a gestão nada mais vai fazer que pegar isso aqui tudo e falar, bom, a gente quer medir, a gente quer ter controle, o que a gente vai usar? A gente vai usar timesheet, a gente vai usar o indicador de rentabilidade, a gente vai usar um indicador de produtividade, a gente vai usar uma matriz de responsabilidade, quem faz o quê, a gente vai usar uma matriz de decisão, quais os KPIs que estão na moda, os OKRs, o pessoal fala, nada mais é o que eu vou medir. Às vezes eu chego em alguns escritórios de advocacia, não se preocupe, nós temos 120 indicadores. E aí você pergunta, qual você olha? De vez em quando eu olho um, de vez em quando eu olho o outro, não tem sentido. Então, eu não tenho nenhuma boa governança, nenhuma boa gestão, porque eu estou gastando um esforço para medir tantas coisas e não estou parando para avaliar o que tem que ser avaliado. Então, enquanto governança, o que é importante para mim? É importante o meu cliente estar satisfeito, eu usar pesquisas como o NPS, eu usar o telefone do sócio, que a gente sabe que acontece muito nos escritórios, quando o cliente não está feliz, ele vai ligar para o sócio do escritório, porque tem a pessoalidade muito envolvida e vai falar da satisfação ou da insatisfação, né? Qual é o indicador que eu estou utilizando? Eu estou olhando a rentabilidade da minha equipe, do meu cliente e do que eu estou gerando para o meu cliente? Que eu quero olhar. Então, a governança e a gestão, elas têm que estar muito atreladas, muito entrelaçadas para que as coisas funcionem. E aí, o que vem com isso? Né? Aqui são alguns princípios que eu coloquei da transparência, da prestação de contas, que eu acho que esse é o ponto importante. Eu acho que hoje, se eu pudesse arriscar falar alguma coisa das maiores dificuldades que eu encontro nos escritórios de advocacia, é a liberdade de prestar contas. O que eu chamo de liberdade de prestar contas? Eu ter a liberdade de chegar e falar assim, olha, eu tinha que estar apresentando tudo isso aqui eu fiz bem, mas isso aqui eu não fiz, eu preciso de ajuda, né? O medo de errar ou de não dar conta, até para ser socorrida, e a gente poder ajustar as arestas, poder estar vendo como a gestão, a gente poder ver como a gestão pode ajudar, ou como eu posso contratar, ou como eu posso alocar um recurso, ou como eu posso dar um treinamento, ou como eu posso aprender alguma coisa, ele vai nascer da prestação de contas. Então, a liberdade de prestar contas e poder conversar sobre a prestação de contas, e a gente fez isso, muito esse exercício ultimamente lá, seja através de uma matriz, seja através de uma lista de pendências, ou seja, de buscar talentos no mercado, ou de reciclar o time, ou de ver como eu vou usar a inteligência artificial para me ajudar nessas coisas, ela nasce da prestação de contas. E como que a gente estabelece isso? O acordo ajuda muito a você trazer
temas críticos, fatos preocupantes, e como a gente vai olhar o desempenho disso tudo. A gente poder sentar e ter conversas difíceis, ela é o entrelaçar do acordo de sócios. Então, como que isso tudo impacta no seu resultado? A hora que eu consigo, com a minha liderança, estabelecer onde a gente quer chegar e poder conversar, ter conversas difíceis, eu tenho uma boa chance de perenidade e sustentabilidade do negócio, seja ele qual for, principalmente do negócio jurídico. Porque, além de ser uma empresa de serviço que é feito de pessoas, e aqui eu vou trazer um curso que eu fiz na Casa do Saber, que eram 6 grandes líderes do mercado jurídico, tinha várias pessoas que construíram carreiras de sucesso, eles falaram assim, olha, não é a tecnologia, não é o processo, são as pessoas que vão fazer a diferença, porque é uma profissão que a pessoalidade é realmente um divisor de águas. Enquanto cliente, eu aqui vou tentar separar um pouquinho, não sei se tem alguém aí da advocacia de massa, né, que é uma coisa mais de negociação, é uma coisa menos jurídica, mais procedimental, mas que também tem o sócio à frente tomando conta, mas diferente de escritórios que não são tão atrelados a um contencioso de volume, mas que também exigem um acordo de sócio para tratar essas premissas, porque são escritórios que você visita, tem 700 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas no Brasil inteiro. Se já é difícil a gente cuidar de 20, de 30, imagina cuidar de uma amplitude, mas eu queria dizer que são quesitos diferentes dependendo do seu tipo de advocacia. Então, assim, a gente sabe da importância da inteligência artificial, a gente sabe da relevância da tecnologia para agilizar, para trazer controle, para trazer isso, mas as pessoas que estão ali precisam enxergar caminhos, né? E o acordo de sócios traz um pouco isso, porque é o parar para pensar o seu negócio e o parar para pensar o que você vai para dizer para a pessoa que está com você. É assim que eu vejo e é assim que eu quero estabelecer o funcionamento desse negócio jurídico. Então, foi isso que eu pensei em trazer, e aí eu trouxe alguns pontos importantes. Quando a gente pensa em acordo de sócios, como que é? Às vezes eu vejo, eu tenho uma empresa também, a TOTOS Juritis, que é uma franquia da TOTOS vocacionada para o segmento jurídico. Às vezes, a própria liderança desconhece que tenha um conselho de administração, que tenha um conselho de gestão. Então, repetidamente, a gente tem que mostrar como é que as decisões são tomadas dentro do nosso negócio. Às vezes as pessoas não sabem como as decisões. Quem que discute os assuntos como uma fusão, uma cisão, como eu vou estabelecer uma parceria que é algo muito sério para o parceiro que eu vou trazer para o meu negócio. Quem que está discutindo? Quem que está parando para pensar nisso? Qualquer um pode. Não, existe um conselho, existe uma discussão, existem regras para pensar, existem fatores que eu vou olhar a hora que eu vou trazer um parceiro. Depois disso, como que funciona o meu conselho de gestão? Tá? Trouxe aqui vários exemplos nesse material, mas vai depender do tamanho do seu escritório, porque você vai fazer alguma coisa que caiba no seu negócio. Você não precisa ter 3, 4, 5 conselhos, vários comitês. Não. Você tem que fazer alguma coisa ali que, na verdade, você vai conseguir fazer a gestão disso. A matriz de aprovação. Eu preciso deixar claro ali como que eu voto as coisas. Como que eu voto a promoção de alguém? Como que eu analiso a promoção de alguém? Como que eu avalio a exclusão de alguém? Como que eu avalio a movimentação dessa pessoa dentro do meu escritório? Se ela vai se ela vai subir, se ela vai andar de maneira lateral, que pode ser outra coisa importante também para reter talentos, né? Como que são as assinaturas? Quem pode participar da marca do escritório? Né? O nome do escritório é a marca do escritório para o cliente, para o mercado. Então, como que eu cuido disso?
como que eu contrato honorários, como que eu trato a indicação de clientes, eu posso trazer qualquer cliente, quanto tempo dura a indicação de cliente, como eu pago a indicação de cliente, o que significa a indicação de um cliente, se a gente está aqui na Câmara, como alguém vem porque foi falar com a Rafa, por exemplo, ou vem porque já tem uma relação com a Tami, como que a gente vai estabelecer quem deve receber essa indicação de cliente, como que é composto isso, né? Como são as reuniões com a equipe? O que eu trato nessas reuniões com a equipe? O que eu quero ver? Eu quero ver rentabilidade, eu quero ver como os casos estão andando, eu quero ver o que a pessoa está estudando, eu quero saber como que ela está reportando para o cliente, eu quero saber o que está em dia, o que está em atraso, o que eu fiz que surpreendeu o cliente. Como que eu estou me comunicando com o mercado? Eu estou participando da Câmara, eu estou indo num evento, eu estou comentando, eu estou presente dentro do meu cliente, dentro do que meu cliente está me indicando para outros clientes, como que está meu site, como que está minha comunicação na rede social, eu estou monitorando a minha rede social, eu estou mantendo alimentado meu LinkedIn, meu Instagram, eu estou olhando outras pessoas também, então como que eu estou estabelecendo, como que eu quero estabelecer essa comunicação no mercado? Fora isso, a gente tem diversidade, como que eu trato a diversidade e inclusão? Dentro do meu escritório. Eu preciso ter tudo isso? Não. Eu posso começar com um acordo simples, sem tratar tantos assuntos. Mas eu posso parar para discutir, até para falar, eu não quero tratar esse assunto agora. Eu não quero tratar diversidade e inclusão agora, porque eu trato todos iguais. Então, isso para mim já é implícito, eu não acho que eu preciso escrever para tratar isso. Como que eu trato a segurança da informação? Né? Como que eu estabeleço quem está em home office, por exemplo, como que vai acionar minha rede, onde vai salvar documento, como que ele vai mandar um documento, como que ele vai nomear esse documento, em regras de compliance. Bom, enfim, aqui a gente poderia falar entre outras coisas. Obrigada. Dos profissionais, eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguém online, pode. Gente, quem quiser ir interrompendo e falando, eu não falei, mas. Por exemplo, por que o acordo é importante para a retenção de talentos? Primeiro, porque eu tenho ali o direcionamento de como eu faço isso dentro do meu escritório, dentro do meu negócio jurídico. Como que eu estabeleço os vínculos com o meu time? Como que essa pessoa pode virar sócia? Se é que ela pode, porque tem escritório também que vai falar, ninguém vai virar sócia. Se quiser virar sócio, vai sair e montar o escritório dele. Esse escritório é meu, eu já atendi escritório, esse escritório é meu. Eu vou passar as cotas dos meus filhos. Quem quiser aqui, ficar aqui, ganhar bem, vai saber que vai ganhar bem, que vai desenvolver uma carreira, mas não vai ser sócio. A gestão é toda minha, é uma gestão familiar. Bacana. E ele deixa isso claro, ele é transparente. Fica quem quer. Se eu quero um escritório que eu vou crescer, mas que eu não quero, por exemplo, que seja que ele continue familiar. Então, eu vou limitar as cotas da família, o quanto ela pode comprar. Vocês fazem isso muito melhor que eu. Você sabe, e isso tem que servir para o escritório também, como você quer tangenciar isso. Como que se dá uma saída? Como que se dá uma entrada de sócio? Eu vou olhar. Ele vem com cliente, ele vem sem carteira, mas vem com um grande renome de mercado, porque é um professor, ele vem com vontade de trabalhar, então tá bom. Ele vem com vontade de trabalhar, não vem com cliente, vem com nome. Qual é o quanto que ele tem que trazer de resultado para o escritório para ele ser sócio? Quanto que ele tem que agregar de valor para o escritório? Ao contrário, se ele vai sair, esses clientes são do escritório ou ele está levando? Existe uma possível, independente aqui, gente, da regra da OAB, que delimita que o cliente é do escritório, que fica 2 anos, a gente sabe que isso, na prática, muitas vezes quem decide é o cliente. Mas como que fica isso definido no acordo de sócio? Se ele sair, existe uma parcela a ser paga pelo escritório, pelo acordo que se tem pelo cliente, mesmo com a vontade do cliente? Isso pode ser discutido.
que momento isso deve ser discutido? A gente sabe, e a maior parte das vezes, eu tenho 2, 3 casos que eu sou chamada antes do caldo entornar, né? O melhor momento é quando o escritório nasce, quando está tudo bem, quando as coisas estão bem. Porque no conflito, vocês sabem muito melhor que eu que você não consegue estabelecer um diálogo e refletir com coisas que seriam razoáveis. Exclusão de sócio. O que justifica uma exclusão de sócio? O que afronta essa sociedade, né? Que justifique a retirada de um sócio. Então, essas coisas são bacanas, muito bacanas. Como que eu vou fazer a apuração de resultado? Como que eu construo? Não, aqui eu vou mostrar só o faturamento. Não, aqui eu não vou mostrar nada. Eles têm que confiar na gestão. E existe isso. Aqui existe esse modelo de gestão, a pessoa que estiver aqui vai ter que confiar, existe isso? Existe. E a regra é clara. Então, o acordo de sócios não vem para fazer um mundo cor-de-rosa em que tudo é transparente, ele vem para estabelecer as regras que são acordadas com esses clientes. Se eu vou mostrar o faturamento, se eu vou mostrar a rentabilidade, se eu vou mostrar a margem, se eu vou publicar a balança, a gente sabe que tem escritórios que publicam a balança, isso está acordado. Então, o acordo de sócios não vem dizer que você tem que ser transparente, que você tem. Aliás, ele vem dizer que você tem que ser transparente, mas que você não tem que ter esses índices de maturidade de gestão explícitos. Você estabelece ali o como você vai gerenciar isso. Quais são as suas reservas de investimento? Quais são as suas reservas? O quanto isso vai incidir na apuração de resultado? O que você vai ser avaliado para ter essa distribuição de lucros, para ter uma bonificação. Então, você consegue estabelecer. Se eu vou ter licença maternidade, paternidade, se eu vou ter licença de saúde, a gente tem visto, né? A gente tem vivido mais, então a gente tem visto pessoas com câncer, a gente tem visto pessoas com aquela doença ELA, eu me esqueci, com esclerose múltipla. A gente pega muitas vezes escritórios, mas como que a gente vai lidar com isso? E como que a gente vai lidar para remunerar a equipe, a família, caso aconteça alguma coisa com essa pessoa? Eu vou pensar em seguros específicos para esses sócios que estão passando por alguma fragilidade de saúde? Eu vou pensar em seguro para as pessoas chaves desse escritório? Porque outra coisa, e a gente infelizmente assiste isso também, você tem pessoas chaves dentro do escritório, sofrem um acidente. Então, como que fica isso? Como que fica isso para a sociedade? Como que isso fica para a família? Como eu vou gerenciar o home office? A gente tem visto muita discussão das pessoas que têm trabalhado de maneira híbrida e que não tem funcionado, porque a pessoa só vai lá presente, mas não tem uma formalização de como é esse trabalho híbrido. Eu vou lá no escritório, mas não vou ter nada para fazer em conjunto? Como que eu vou estabelecer isso? Qual é a minha atividade quando eu estou no escritório? Qual é a minha atividade quando eu estou em home office? Qual que é a minha política de home office? Qual que é a minha política para eu desenvolver os meus talentos? Como que eu vou investir nos meus talentos? Eu vou ter curso no exterior, eu vou ter período sabático, eu vou ter... Qual que é a minha questão do recesso, que até dei o exemplo, que eu vou corrigir a numeração, que eu vi que ficou errado. Eu tenho política de investimento de vestuário no escritório. Esse escritório é um escritório feminino, também vou pegar você de exemplo também. Como que a gente gosta de ser vista e ser percebida pelo mercado? Qual a sobriedade, qual a imagem que a gente quer passar? Isso tudo é muito importante. Eu trabalho numa empresa de tecnologia onde que é permitido se trabalhar com bermuda, mas existem regras. Se eu vou visitar o cliente, eu não posso ir de bermuda. Né? Eu tenho que ter. Se eu sou do meu segmento jurídico, que é um segmento mais conservador, então eu não preciso mais usar terno e gravata, mas eu tenho que ter um mínimo, né? Enfim, poder conversar sobre isso e entender que não é uma perseguição, que não está restringido a sua maneira de ser, nada mais. Você só está trazendo coisas que estão relacionadas à construção da sua imagem e que é importante para o segmento que você atua, tá? O que eu tinha para trazer é um pouco disso. Eu gosto também de encerrar trazendo a importância dos conselheiros cada vez mais. Eu acho que para os escritórios de advocacia
muitas vezes você pode ter um banco de conselheiro, dependendo do seu porte, porque às vezes você pode estar com uma questão muito mais financeira, e eu vou lá falar, meu, bate um papo com o Carlos, que tem mega conhecimento nessa parte financeira e pode trazer luz sobre essas questões. Ah, eu estou com um problema de RH, meu, chama a Simone, vê como é que os outros escritórios estão fazendo tudo. Eu estou com uma questão de marketing, meu, vai lá, ou inteligência artificial, chama o Solano, vai lá, pega o Solano, que está falando de prompt e tudo mais. Vou falar de marketing, vou buscar o Fadel, vou falar de como foram os grandes escritórios, vou chamar o Mário Ezequiel. Então, assim, entre outros talentos, eu quero saber como está praticando as outras empresas e não o escritório, que pode trazer muitos, eu vou buscar conselheiros do IBGC, por exemplo. Eu vou buscar alguém que tem vivência em família, porque pode trazer. Então, eu posso me recorrer de pessoas, de profissionais do mercado que tenham a imagem que você gostaria de saber, trazer esse conhecimento dele para discutir. Isso não significa que essa pessoa tem que fazer parte do escritório, mas ela pode vir e trazer luz para aquele momento ou para aquela tomada de decisão. E os comitês, eles funcionam muito desde que a governança tenha uma atividade e exerça uma gestão nos comitês, porque o comitê não é para bater papo e soltar pensamentos ao léu. Ele tem que ser aplicável. O que esse comitê gera tem que ser aplicável. Eu tenho que trazer pesquisas de mercado, práticas de mercado, que eles sejam aplicáveis à realidade, que eles caibam no meu bolso, que eles sejam, que eles parem em pé. Então, ele tem que ter disciplina, tem que ter rotina, tem que ter frequência e ele tem que ter prestação de contas para o conselho de gestão. Isso tudo pode estar posturado no acordo de sócios. Então, e isso tudo traz muito resultado para o escritório. A gente sabe que funciona e era isso que eu tinha a fazer para vocês. E aqui está o meu contato. Aqui é isso quando eu vou deixar esse material para vocês, tá? Mas só para trazer luz também de como a gente reflete. Eu estou olhando, eu estou prestigiando a minha família, eu estou prestigiando o negócio. Eu estou mensurando o resultado disso ou estou fazendo por vontade própria? Você pode fazer. Uma vez, gente, eu trouxe aqui também alguns sites para vocês pesquisarem, que publicam sobre ESG e governança, tem uns links bacanas. E aqui está o meu contato, tá? Eu vou disponibilizar esse material. Uma vez eu fui, esse caso é muito engraçado, eu falo que foi a pior reunião da minha vida. E a mais sábia, talvez, porque eu fui chamada pelos líderes liderados, para falar assim, a gente precisa começar a falar de sucessão nesse escritório. A gente precisa começar a falar de alguma governança e preparar para a continuidade do escritório. E aí eu conversei com todos eles, eram 5 liderados, né? 5 líderes liderados. E aí eu falei assim, olha, tudo bem, gente, mas eu preciso falar com o líder 1, né? Eu não consigo fazer um projeto de governança de sucessão sem conversar com o líder 1. Ah, tá bom, você acha que é importante? Tá bem. Aí eu fui conversar e ele falou assim, não sei porque eu estou conversando com você. A hora que eu quiser parar, eu vou parar, e eles quiserem, eles montam outro escritório. Esse escritório é meu, ele vai morrer comigo, ele é meu negócio, quem quiser que crie o seu. Pronto. Eu cheguei e falei, olha, seria um prazer trabalhar com você. Mas ele contou isso para os liderados? Contou. Ele foi transparente, ele falou, eu não quero mexer em nada, esse escritório é meu. Quando vocês quiserem fazer algo diferente do que eu penso, criem o seu. Eu falei, muito obrigada. Era perto do Shopping Guatemi, eu sentei, comi um pouco com a reserva. Também falei, tive a melhor aula de sucessão que eu poderia ter na prática, né? E eu acho isso muito bonito, porque ele foi transparente e não enganou ninguém, né? Eu prefiro fazer um acordo de sócios com 5 cláusulas, que ele vai dizer exatamente o que ele quer, do que eu fazer uma coisa que vai ficar na gaveta e não vai servir. Então, às vezes a gente coloca, olha, pode ser tudo isso discutido, mas discuta de verdade aquilo que você vai colocar em prática, né? Que essa é a maior transparência que você pode ter com um time, jogar limpo e falar, vamos construir isso junto. Era isso.
Tenho um conselho, se eu puder, porque vivenciando dentro e fora, o conselho é: recorram ao mediador. Essas conversas entre advogados, em geral, são difíceis, porém, entre advogados, são conversas extremamente sensíveis e delicadas. Pelo perfil, porque no final do dia, o escritório que dá certo é um escritório que todo mundo se comporta como dono, se comporta como proprietário daquele lugar. Então, todo mundo faz o melhor, sempre, sempre assim. Então, quando alguém vem para tentar colocar tudo que ela acabou de falar, de novo, faço palavras dela, às vezes o ressentido é uma afronta. Eu não estou fazendo o meu melhor, eu acordo e eu durmo pensando nesse lugar. O WhatsApp meus tem mais clientes que amigos. Meus e-mails travam de tanta gente que me manda e-mail ao mesmo tempo. Eu estou fazendo o meu melhor. Por que alguém vem aqui falar que o que eu faço não é certo, que pode ser melhor, que tem que fazer de outro jeito, com alguma regra, que eu não sei se eu quero implementar, eu não sei se eu não fui consultada como deveria. Isso é muito. Ninguém me Eu tenho que perguntou. prestar conta do que eu estou fazendo, eu tenho que falar o que eu estou fazendo. Além de fazer, aí fala, ou eu faço ou eu presto conta, os dois não dá. Então, mediação precisa de alguém para que os ânimos não se exaltem e que o trabalho saia corretamente. É realmente de coração, não podemos fazer isso. Santo de casa não faz milagre, definitivamente, é isso. Pegando esse gancho, eu lembrei uma vez, eu tive uma situação com meu filho delicada e a gente foi junto no psicólogo, né? E aí ele viu a gente conversando, né? Ele falou assim, e o meu filho fica muito incomodado com o meu tom de voz. Trabalhando com advogado, ou eu tenho tom, ou eu estou fora, né? E ele se incomoda muito com o meu tom. E aí, quando bate isso nele, ele fica um pouco agressivo, né, na maneira de responder. Então, o psicólogo falou assim, Arthur, quando sua mãe falar, pede para ela falar de novo com mais calma. E, Simone, quando ele responder, tenta ver que... Deixa ele latir, depois ele vai acalmar e saber falar. E eu acho que é isso a mediação. Porque, às vezes, é tanto sentimento, é tanta emoção. E eu aprendi uma vez uma coisa muito interessante no curso de governança, que quando você está falando em estruturas familiares, que eu amo estruturas familiares, que às vezes a mãe está de fora, ela não está na negociação, mas o pai e os filhos estão lá no escritório, não sei o que lá, amanhã ele fala assim, opa, vamos à hora do almoço, que estrategicamente as coisas sentam, um prato de macarronada, ela faz o prato preferido dos dois filhos, e a coisa se acalma e você vai conversar. Então é isso, né? Ter alguém ali que vai trazer outras práticas de mercado, que às vezes aquilo que a pessoa está falando não é tão absurdo, que existem outras pessoas que trouxeram isso, trazer uma luz nessa conversa, que às vezes quando quem está muito envolvido não consegue fazer. Isso. Perguntas? Eu acho que é muito interessante também a questão aí do mediador, porque, assim, como falou, advogados, assim, cada um acha que está certo, sabe que tem ideias, e embora eu concordo totalmente que é bem pessoal, o líder que define, mas trazer alguém que conhece a realidade de outros escritórios, porque isso é muito fechado, né? Assim, por mais é difícil você ter acesso, como você falou, acho que a transparência é muito importante, mas muitas vezes é difícil as pessoas, todo mundo ter acesso e entender. Então, quando traz isso, você olha, pode funcionar desse jeito, pode ficar desse, você pelo menos tem outros exemplos para que possa ser discutido, enfim, achar e ter um feedback também. E até construir junto uma coisa nova. Muitas vezes eu me surpreendo, pegando o exemplo lá, aquilo que a gente fez, né? O organograma baseado na equipe cliente, eu construo junto. Né? Você está ali e fala, meu, é legal isso que está falando aqui, é legal, acho que dá para a gente fazer. Bora, né? E dali saiu uma saída. E vocês fazem isso repetidamente para o cliente de vocês.
Mas quando a gente está envolvido, e o advogado, por natureza, né, a faculdade precisa mudar muito ainda. Ele aprende a defender o ponto de vista dele, do cliente dele, né? Então, vocês são combativos por natureza. Então, dar um passo atrás e esperar o latido, né? Facilita muito, isso é muita coisa legal, é muito bacana, porque vocês constroem muita coisa legal. E o prestar contas, até também é importante colocar, que começa pela liderança. Eu acho que é uma questão de respeito, mas a gente não aprende a fazer. Porque, se você for pensar, a gente cultua muito o trabalho em equipe, a gente sabe que é fundamental, mas você disse uma coisa, o advogado é um ser solitário, no fundo. Quando você vai lá estudar, você vai pesquisar, você vai construir um raciocínio, depois você vai trabalhar em equipe, a gente aprendeu a trabalhar em equipe, mas o trabalho primeiro é solitário. Então, não é natural para a gente o comunicar, não é natural. É uma coisa que se constrói. E é uma questão de respeito para com quem está ali, porque é muito importante, e eu falo de coração, é uma troca maravilhosa, porque você está confiando em alguém, mas essa pessoa que você está trazendo para o seu ambiente de trabalho está confiando na carreira nesse ambiente de trabalho. É a carreira dessa pessoa que, durante um determinado período de tempo, o escritório tem nas próprias mãos. Isso é uma responsabilidade gigantesca, gigantesca. Então, o fato de parar para pensar se está tudo certo, porque todo mundo tem direito de duvidar, porque aí você tem os outros amigos que fazem de forma diferente, e às vezes o que eles dizem não é realidade, não por maldade, não por má fé, mas porque também a compreensão deles é parcial. Então, tirar os medos, tirar essas ansiedades, por exemplo, saber se a remuneração do escritório está adequada para o mercado, mas de modo frio e imparcial. Não é o que o amigo disse ou o que o inimigo falou, está dentro, não está, e se não está, como fazer para construir, resolver, melhorar dentro do bolso do escritório. Então, isso tudo é uma questão de respeito, é uma questão de engajamento para com as pessoas que compõem aí o ambiente de trabalho, que compõem o escritório. Você me lembrou uma coisinha, só para também parar, porque senão eu vou ficar falando. A gente vai ficar falando o dia inteiro. Eu gosto muito de frisar uma coisa que eu acho... Eu não gosto dessa coisa geracional, porque eu acho que isso é mundo, isso é humano, né? O filho não conversa com o pai, mas conversa com o avô, né? Essa é a dificuldade, é assim que a gente vai lidar. É lógico que essa geração tem características não só ruins, como a gente pinta, mas tem muita coisa legal. Você conversa, você tem filha, você vê o quanto que a gente aprende com filho, com neto, então tem muita coisa vindo por aí. Só que eu acho que a gente tem trabalhando muito pouco, e eu acho que é culpa nossa, da liderança, porque eu acho que a gente que é responsável pelos nossos liderados, que é mostrar que carreira é patrimônio. Carreira não é emprego, carreira é patrimônio. Uma coisa é como você quer fazer. Você quer estar ali naquele lugar de passagem recebendo uma remuneração, ou você quer construir uma carreira? Você quer construir uma carreira trajetória? Porque isso exige investimento, resiliência, imagem, identificação. Existe tanta coisa que é parte disso que você falou, da prestação de contas para o seu liderado. E eu vou dizer uma coisa que vai contra no meu próprio negócio, porque eu sou muito conhecida por fazer plano de carreira. E todo mundo me chama para fazer plano de carreira. E eu falo, plano de carreira não segura ninguém. Quem segura alguém é a liderança e a perspectiva de estar num negócio saudável, né? O como você vai construir, você vai confiar na sua liderança que ela vai estar cuidando do seu patrimônio, que é a sua carreira, em como você vai evoluir, em como você vai se desenvolver, em como você vai construir relacionamento com clientes. É isso que retém o talento, e por isso que o acordo de sócios é tão importante nessa parte de retenção de talento. Muito obrigada. Posso só fazer uma questão assim? Você falou, foi muito sábia na questão da prestação de contas. Eu sou administradora. Ai, querida, que saudade de você! Primeira turma de administração, eu falo que fizemos 15 anos quando nos conhecemos. Eu falo que é fantástico. E é isso. Eu acho que a questão da prestação de contas, eu tenho um olhar muito da gestão. E quando você traz isso para os sócios, é extremamente prejudicial, porque eles acham que eu estou afrontando a pessoa deles.
e não o papel, não a figura. E eu falo, gente, eu estou falando com um cargo. E o sócio, mesmo o fundador, fala, desculpa, você tem um cargo, você tem uma imagem, você tem uma situação a ser participada para quem está embaixo. E quando você pede a prestação de contas, eu falo que esse termo eu nem uso mais porque ele é temido e fala, pô, mas eu estou devendo? Que absurdo! Vem você com esse olhar administrativo de querer pôr tudo nos quadradinhos, tudo num fluxo de trabalho. Não é isso. É você mostrar uma transparência e colocar na mesa coisas que podem ser melhoradas por detalhe. E a gente mexe com o ego, porque o advogado se coloca numa posição de, mas eu estou fazendo o meu melhor pelo meu negócio, como eu erro para aquilo que é meu. E não você não está errando, mas as suas políticas, as suas práticas podem ser melhoradas, uma mínima mudança. E aí vem essa nova geração, que nem o sócio fundador do escritório que eu fiz esse ano 28 anos de escritório, então eu falo que eu conheço, acompanhei a trajetória, e eu falo, Parabéns. essa geração que vem agora, no sentido de dos mais novos, dos recém-formados, o sócio fundador, ele faz questão que eles entrem no contrato social, porque por mais que você diga, você precisa se sentir parte do negócio para você fazer diferente. E a diferença é da sua atitude na qualidade de um trabalho a como você olha para um cliente, de que, ai, puxa, mas vou ter que atender o cliente. Desculpa, ele é que gira o seu negócio. Então, o olhar de dono de falar assim, não, peraí, ele é meu, eu conquistei, é uma conquista diária para ele estar aqui. Porque, gente, é muito fácil trocar. O cliente tem aí uma dinâmica de que ele não se fideliza como antigamente, que você cuidava da história da família. Não é, hoje ele troca você por qualquer situação, até por uma fala mal colocada de um sócio. E aí vem os sócios de serviço. E passar essa cultura aos sócios de serviço, de olha, você precisa fazer parte, você tem que estar à frente, você tem que se vender diariamente, uma conquista. Eu falo que é relacionamento de casal, é uma conquista de o que você entrega. Eu falo que qualidade profissional, isso não se discute mais, isso não dá mais para se colocar numa mesa, porque todo mundo tem que ter uma excelência de trabalho para você concorrer, para você estar ali numa visibilidade. Agora, o que você entrega na pessoalidade e a prestação de contas ajuda isso, a melhoria, a novas práticas, a entender que o mercado está se renovando de uma forma extremamente rápida, é necessária. Só que ele toma como, puxa vida, né? Mas não está bom, não é o bastante. E aí a imagem do líder é fundamental, porque o líder, muitas vezes, ele toma como se eu quisesse fiscalizar o que ele está fazendo. Ah, mas ela está colocando em dúvida a minha liderança, como eu lidero. Não é dúvida, é uma questão de que lidar com pessoas é um pacote que você precisa se flexibilizar hoje para atender o sócio de 60 ao sócio de 28. É uma realidade. Então, isso é extremamente bom. Mas, olha, assim, as colocações de vocês fantásticas. É isso, é o que a gente está vivenciando. Pegando esse gancho que você falou ali, tem um ponto importante que eu acho que está crítico no mercado. A pessoalidade ainda está muito ligada aos sócios mais maduros, né? E eles têm que entender que as empresas estão colocando CEOs cada vez mais jovens e tem as startups que têm vindo dominar e que precisam dessa orientação. E a gente está perdendo a capacidade de se comunicar com esse CEO novo, porque a gente não tem ninguém aqui olhando como falar. A gente aprendeu a olhar para cima e não aprendeu, às vezes, a gente olha até no mesmo olho, mas a gente não olha para o que tem vindo aqui. Isso que você colocou é uma coisa que eu acho que é estratégica. E esses sócios mais jovens devem estar atentos. Quem são os CEOs da minha idade que eu preciso estabelecer uma comunicação? Isso eu acho que é uma coisa importante que a gente está desatento. Eu concordo com isso, muito. E o que a gente pretende no escritório, né, Carol, a gente, pelo menos, assim, pela minha experiência, eu brinco, eu falo, a gente precisa de jovens talentos que saibam se comunicar. Tem um advogado 360, advogado 360 que sabe falar com o cliente. Eu sei o quanto é duro, justamente por tudo que a gente falou, do solitário, etc., e do perfil, o quanto é duro e difícil, porque você não aprende na faculdade
a se comunicar com o cliente, você não aprende a apanhar do cliente, você não aprende a prestar contas para o cliente, você não aprende. Então, você tem que ter um espaço, um lugar para você apanhar da vida. E aí, claro, com gente te apoiando para te ajudar e te consolar, mas você crescer, porque a comunicação, qualidade de trabalho é base. A comunicação é algo indispensável nos dias de hoje. Saber comunicar, saber se colocar e falar com o cliente e falar de tudo. Aprender a falar do trabalho, aprender a falar do que está bom, do que não está, com o seu jeitinho, aprender a falar de dinheiro, porque também a questão do advogado, que está no pedestal e que não é comercial. Não existe mais isso. Advogado é prestador de serviço. Prestador de serviço, então vai ter que aprender a falar de dinheiro. É horroroso, mas vai ter que aprender a falar de dinheiro, vai ter que... Isso tudo faz parte da construção da carreira. Seja dentro do ambiente atual, seja lá para fora, a assinatura de alguém hoje tem que ser uma assinatura completa. Uma assinatura que engloba tudo isso, engloba um pouco de marketing, engloba muito de jurídico, mas engloba muito de comunicação, de relação interpessoal, construir alguém. Eu acho que isso é importante, de fato, e alguns escritórios fazem uma segregação. E essa segregação acaba impactando um pouco na formação de um advogado completo. Acho que a gente tem que prestar atenção nisso e dar um pouco de abertura para a moçada, assim. Bom, mas você queria falar alguma coisa? Não? Muito obrigada, Simone. Também, rapidinho, duas perguntas, mas são curtas. A primeira, eu não sou eu sou contador, eu sou advogado. Falha, hein? Mas ao ouvir você, me parece que o que nós falamos aqui se aplica também aos escritórios de contabilidade. Imagino se tiver diferenças, estou curioso, interessado para saber quais diferenças. A segunda pergunta é sobre o acordo de sócios. É necessário, mas tenho dúvidas. Eficiente não existe brigas na hora de sair, mesmo quando tem acordo de sócios. Não pode ter um sócio que está bravo e não quer respeitar o acordo e começar um processo perante a justiça. É verdade que nunca ouvi falar de um caso famoso do Big Four, de sócios que tentam sair e querem mais dinheiro. Será que é? Então, estou curioso para saber se é garantia de não ter problemas na hora de sair. A sua primeira pergunta, o acordo de sócios, principalmente para as empresas de serviço, elas servem e seguem esse princípio, porque é um princípio de governança, desdobramento da sua governança e gestão, ela é aplicável em qualquer médico, contabilidade e tudo mais. Eu sou uma pessoa mais limitadinha, eu conheço do mundo dos advogados. Então, assim, por que é importante? Porque o advogado, ele exige uma série de normas, como contabilidade também, que são descritas pela OAB, tem coisas do SES. Então, eu acabei me especializando em empresas de escritórios de advocacia. Como tem empresas especializadas para as empresas de contabilidade, porque deve ter regras, SESCOM, boa prática, deve ter todas essas influências que impactam, talvez seja uma boa hora de você conversar, porque possa ajudar. Abrindo horizonte. Vou dar um exemplo daquela empresa que eu dou consultoria, e é empresa familiar, dou consultoria na área financeira, de processos, esse tipo de coisa. E eu tenho uma empresa que é uma empresa muito grande, bastante grande, e ela está se destruindo porque justamente não tem um processo de governança, um processo de acordo entre os sócios, e eles já estão brigando, então está desmanchando essa sociedade. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é falar de acordo de sócios e de processo de governança, é muito importante você ter essas... Eu acho que a base disso é diretrizes e papéis muito bem definidos dentro de acordo de sócios e governança, porque aí você evita esse tipo de problema. Uma empresa que nessa que eu dou consultoria, eles estão se desmanchando justamente porque eles não têm isso implementado. Só que se tivesse, os papéis estariam bem estabelecidos, que um ATIPO tem que fazer, que a área do outro tem que fazer, ninguém faz, a empresa vai se diluir. E aí você pegar alguém que entenda dessas práticas contábeis, das regras e tudo mais, para fazer o acordo, porque isso impacta. Se evita a briga, não. Mas ela te dá estrutura. Então, por exemplo, eu já participei de várias dissoluções do escritório de advocacia,
onde o acordo foi fundamental para limitar. Então, assim, tem sócio que sai e fala assim, pouco me importa que você está falando que o valuation é X, eu quero receber 30. Mas está lá no acordo, está lá o acordo, a regra, se ele levou o cliente, ele está lá, ele assinou, ele é advogado, ele tem um mínimo de ciência, no caso dos escritórios. Então, ele ajuda muito a encurtar a discussão, mas não evita. Eu já assisti assim, coisas lamentáveis em família, em estruturas não familiares. Então, assim, ele não evita, mas ele minimiza e dá um... Ó, tá aqui. Então, vai ser responsabilidade da outra parte dizer o porquê não, buscar, e tudo, porque o acordo que foi feito dá aquela diretriz. Então, eu tenho, por exemplo, acordos de sócios, que você tem lá o desdobramento da consideração da saída de sócios, 5, 6, 7 cláusulas dizendo as condições, quando é de comum acordo os dois saírem, que cliente que vai, quando não é de comum e ele leva o cliente, quando é opção do cliente, então você vai criando... Ok, pour terminar na justiça civil, se for necessário. Mas eu acho que assim, eu acho que é um caminho muito importante para a solução. Porque se você não tem nada, é justamente assim, as partes estão muito distantes de onde querem chegar. Se você já tem uma base, você pode até discutir uma coisa ou outra, mas e eu acho que inibe bastante também Isso. chegar numa caso de uma decisão, numa briga judicial. Inibe é uma belíssima palavra. Obrigada, Carol. Ela inibe, mas ela não elimina. Os problemas que a gente acompanha, que eu já acompanhei em alguns casos de escritórios de contabilidade, porque eu tenho a formação contábil, é que eles não levam esse acordo a registro. Na verdade, não basta, diferente de advogado que compõe um acordo, que papel para advogado tem um valor diferente, né? Aquilo que está ali, que foi... A gente sabe que tem algumas regras que não se aplicam, que não são desenvolvidas, mas, em tese, o que é colocado foi aceito por todos. Os contadores, na verdade, quando eles fazem, parece que fica muito mais uma imposição do dono do escritório e eles não levam isso a registro. E aí, por isso que ele acaba virando papel, levando a registro no cartório ou títulos de documentos, mas seguindo, o ideal seria levar um reconhecimento no CRC e mais, colocar isso na constituição da empresa. Você registra na junta comercial esse acordo para ficar efetivamente pactuado. Isso traz um suporte melhor daquilo que foi estabelecido. Mas se alguém quiser brigar, vai brigar. Ah, não, isso não impede. Mas é humano. Mas assim, eu acho que, como falou Carol, a verdade, pelo menos, até por conta do conhecimento que todo mundo tem nas questões judiciais do Brasil, no final do dia, se eu acredito na razoabilidade. Ninguém vai enfrentar um processo inteiro, anos, se as regras são claras e ele sabe que vai perder no final. E vai ter que pagar sucumbência ainda por cima para a outra parte. Então, vai adotar aquilo. É melhor um acordo médio do que um bom processo. E pior ainda, se o processo for ruim, aí é que Inês é morta. Então, vai inibir por isso, porque a gente sabe que no final vai perder dinheiro, vai perder saúde, ainda vai ter que pagar o advogado do outro. Melhora a vida. É isso. Bom, mais uma vez, obrigada. Cafezinho. Tá, foto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto.